Olá, eu sou o professor Rogério. Vamos começar aqui mais um vídeo, né? Vou falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho sobre a história do Esporte Clube, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, vamos lá, né? Eu já gravei 3 vídeos falando sobre essa temática. O primeiro vídeo foi lá em 2023, falando sobre o aniversário de 113 anos. Nessas últimas 2 semanas eu gravei um vídeo falando sobre o escudo e um vídeo falando sobre a questão da nação corintiana, né? Então, agora eu vou trazer, né, vou tentar transmitir um pouquinho do que é a história do hino, né? A história do hino do nosso glorioso, né, mas tão maltratado Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então, trabalhar um pouquinho aqui com vocês, falar um pouquinho do que é ser, né, corintiano. A minha intenção aqui é essa. É difícil, né? Nesses últimos dias, é tanta coisa para que nós estamos nos preocupando, que está tirando o som de quem gosta mesmo do clube, sem personagem, né? É importante a fala de um torcedor para o torcedor, né? Que eu acho que é essencial isso, né? Também sou sócio do clube, né? É importante reforçar que sem o clube não haveria Corinthians. É sempre bom reforçar essas coisas. E eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da história dos nossos hinos, porque não houve só um hino, não existe só o hino atual. Nós tivemos hinos anteriores. E eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês essa temática, que é uma temática muito importante para quem realmente gosta do clube. Então, a pergunta que vai ficar aqui é o seguinte: o hino do Corinthians já mudou? A verdade é que poucos sabem, né? Essa parte do hino é importante levar em consideração que o hino que nós temos hoje, o Campeão dos Campeões, ele foi composto em 1953. Mas o que era cantado antes? Né? Como é que era, como houve esse, né, esses hinos? E como é que esses hinos eles representam a nossa história de uma forma em geral? Então, a primeira coisa que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês é o que é um hino. Então, o hino, ele é uma composição musical que tem como principal objetivo expressar o sentimento de orgulho, né? Então, o orgulho por uma instituição, uma identidade, né? A questão de reforçar a nossa identidade, o pertencimento e a relação com uma marca, com uma instituição ou com um grupo. Ele costuma ter uma letra marcante, uma melodia envolvente, sendo frequentemente utilizados em cerimônias, eventos, momentos de celebração e também de reconstrução, de reestruturação, né? Pensando que nós estamos em um momento onde nós precisamos nos reestruturar. Existem diversos tipos de hino, como o hino nacional, que representa um país, os religiosos, usados como um contexto espiritual, os escolares, que reforçam os valores institucionais de um local, né, de uma escola, e os esportivos, como o hino de clubes de futebol, que vão ser usados, né, para reforçar a sua história, né, para exaltar a história, as conquistas e as paixões pela sua torcida. E no Corinthians, o hino oficial é um símbolo da alma corintiana, né, que todos os corintianos eles têm esse hino como algo que nos representa, que nos remete a esse sentimento de pertencimento, porque nós somos todos corintianos, né? É importante ressaltar que nós somos uma nação de 30 milhões de pessoas, né? No caso, lógico, 35 milhões, mas são pessoas que elas divergem, né? Elas têm algumas diferenças, né? Assim, quem é mesmo ferrenho, quem acompanha o clube, quem gosta, né, de falar sobre o clube, ou quem espera que o clube ele seja cada vez mais importante, lembrando que não é só de vitória que foi construída a nossa história, mas, né, é preciso ter aquela garra, aquela vontade, aquele desejo de continuar a levantar esse escudo, né, de levantar essa bandeira, de levar esse clube aonde ele realmente, aonde ele merece estar, né, a todos que desejam isso, né, como eu, como você que está aqui assistindo esse vídeo, né, é importante ressaltar isso. Eu estou gravando esse vídeo como uma forma de trabalhar essa identificação do que é ser corintiano.
E o hino, ele é parte principal desse aspecto, dessa nossa identidade, a identidade coletiva, né, do que é ser corintiano, da nossa nação, de fazer parte da nação corintiana. Então, o primeiro hino, ele foi composto em 1930. A letra, ele é de Eduardo Dormen e a música é de La Rosa Sobrinho, né? É um hino que poucos corintianos conhecem por conta que ele foi substituído em 1953. Bem, então, a Lua, assim, eu não tenho muito uma imposição vocal para poder, né, estar cantando, mas eu vou aqui ler com vocês o hino. Então, lutar é nosso lema sempre para a glória. Jogar, jogar e conquistar os louros da vitória. E proclamar nosso pendão é alvinegro e sempre há de brilhar. Lutar viril para a grandeza e glória do Brasil. Corinthians, Corinthians, a glória será teu repouso e nós unidos sempre elevaremos o teu nome glorioso, né? Então é um poema muito expressivo, né? Então, reforçando a luta, né? Porque é uma das marcas do nosso clube, a luta, a perseverança, né? Quando os nossos adversários acreditam que nós estamos derrotados, é aí que nós damos a resposta. Esse momento que nós estamos vivendo na nossa história, esse hino, ele deveria ser resgatado. Ele deveria ser novamente trazido à tona, porque é uma das marcas da nossa história. É aquilo que nos faz é aquilo que nos faz sermos diferentes de outros clubes, de outras instituições. Porque, afinal de contas, nós não somos o Corinthians Futebol Clube, nós somos o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então, nós representamos uma outra filosofia de vida. Nós representamos não apenas o futebol. Não que o futebol ele não seja importante, mas nós temos outras causas, nós temos outras lutas que também são importantes e muitas vezes nós esquecemos disso, né? Nós esquecemos e acreditamos que é só futebol. Nós temos o torcedor de futebol e nós temos o torcedor do Corinthians. Eu me reconheço como torcedor do Corinthians e não torcedor apenas do futebol. Nós temos vários ídolos fora do campo de grama. Por isso que é importante aqui, ó, é, né, no caso, elevando o seu nome glorioso, né? Nós temos que elevar, nós elevaremos o seu nome glorioso. Sempre onde nós vamos, nós temos que ser exemplos, né, de responsabilidade, né? Nós carregamos uma história de 124 anos, não é uma história de 15 dias, né? Não é uma história apenas de 2012 para cá. Nós estamos representando uma história de um clube que é um clube centenário, é um clube que ele nos traz um sentimento de pertencimento, um sentimento de união em alguns momentos, mesmo eu não conhecendo muita gente, quando nós estamos dentro da arena, né, dentro da arquibancada, não importa qual seja o esporte, se é no futebol ou na peteca, né? Então, nós somos todos representantes desse escudo, dessa bandeira, desse hino, né? Então, a questão de lutar viril para a grandeza e glória do Brasil, né? Então, nós somos esse exemplo. E é importante nós reforçarmos isso aí, né? Então, trazer esse hino ao resgate. Porque esse hino, né, ele foi composto em 1930 e é bem diferente do hino oficial hoje. Ele foi composto numa forma de uma marchinha, levando em consideração que cada hino ele tem um aspecto estético. Eu sei que eu estou falando isso aqui, é uma parte muito que eu sou formado em filosofia. O que é a estética, né? É a estética aquilo que nos leva a reconhecer como parte daquele grupo, naquele momento em que aquela obra ela foi criada. Então, em 1930, o Brasil ele tinha muito esse aspecto das marchinhas, das músicas de auditório. Então, tanto é que tem uma forte presença de instrumentos de metal. Se vocês observarem a imagem aí, a imagem de 1930, principalmente por conta do governo Getúlio Vargas, e é uma época que não volta mais, infelizmente, nós temos torcedores adversários dentro desse mesmo, né, dessa mesma arquibancada. Nós temos um São Paulino ali, ó.
né, com uma bandeirinha, né? Então, salve o cronista, locutores esportivos, né? Então, uma pátria grande, uma raça forte, né? Levando em consideração que essa imagem é de 1930, né? Então, no caso, o Felipe, né, Colan, ele é o presidente do clube que encomendou esse hino, né? Então a letra é escrita por Eduardo Dorren e a música é de La Rosa e foi gravado pela dupla Guarani e Pijara. Esse hino ele é refletido o espírito de luta que eu já coloquei aqui para você, tanto é que está em português português de Portugal, que está dizendo o quê? Lutar, lutar. É nosso lema sempre para a glória. Nosso pendão é alvinegro e sempre há de brilhar. Nosso pendão, né? Nosso estandarte, nosso orgulho, né? Carregar o distintivo, né? É muito mais do que representar apenas o futebol. É representar todo esse sentimento, desde quando surgiu lá em 1910 até os dias de hoje. E esse hino, ele permaneceu, né, até 1953, quando foi substituído pelo atual composto pelo Lauro Dávila, que é um hino muito marcante, né? Ele é diferente dos outros, né? Pela sua melodia, entre outras coisas. Mas eu vou reforçar nesse primeiro hino, que é o hino mais importante que nós estamos trazendo, principalmente que é o início de tudo, né? É aonde começou, né, essa questão do Corinthians, né? Do corintianismo de uma forma geral, porque reforça essa questão da nossa luta, é nosso lema sempre para a glória. Então, lutar não é ganhar, é lutar, né? Tanto é que uma das marcas que nós temos que nós valorizamos dentro dos nossos atletas é exatamente essa vontade de lutar, né? De todo mundo, né? O corintiano, ele não se dá por vencido, né? Um corintiano, ele sempre se coloca à disposição, né? Tô falando isso aqui por mim, né? Eu carrego muito isso, né? Quando eu tô puto da vida, quando eu tô triste, eu sempre penso o que é que eu represento. Eu não represento apenas né? Eu não sou apenas um cidadão, eu sou uma pessoa que eu tenho uma identidade, eu tenho uma soma de valores que estão dentro de mim. E um desses valores é carregar esse escudo aqui comigo, meu. É isso aqui, ó, sabe? É isso aqui, ó. Carregar isso aqui comigo. Não é simplesmente na hora de ganhar, é todo momento, né? Infelizmente, nem todos têm esse tipo de pensamento. E, né, o nosso hino atual, que ganhou o título de o campeão dos campeões, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Quem é corintiano, até quem não é corintiano, canta esse hino com todos os pulmões, né? Porque salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians de tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. O teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão. Figurás entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Então, essa letra aí, né? Então, esse lema que entra conosco, que está presente conosco, desde sempre, né? Então, desde quando eu comecei a entender um pouquinho do que era essa questão do esporte, porque eu nasci numa família que praticava ou pratica o esporte, praticava o futebol, né? Essa herança, infelizmente, não foi transmitida para nós, né? Para a atual geração. Mas, né? Nós tínhamos muitos jogadores na várzea, né? Então, eu que moro aqui na Vila Ré, há muito tempo eu vivi no Jardim Nordeste, próximo ali de Arthur Alvim, né? Que é um local onde está o nosso estádio, nossa arena, e ali existiam vários campos de várzea, né? Meu avô foi um jogador, foi uma pessoa que cuidou de um time de várzea, que é o Santa Luzia, né? O Santa Luzia Futebol Clube, que é um time de várzea tricolor que ainda existe ali que o campo fica ali na Ticoatira. Então, quando nós falamos em futebol, futebol é algo que está presente na nossa cultura. Então, tudo surgiu ali. Só que com o passar do tempo, quando você vai crescendo, quando você vai. Depende muito de cada um, né? Eu não posso cobrar de uma pessoa a mesma dedicação,
a mesma forma de pensar do que eu penso. Eu tenho que levar em consideração a origem dessa pessoa, né? Então, como eu sou um professor de história, um professor de geografia, durante muito tempo eu fui lendo, eu fui buscando, eu fui trazendo dentro da minha identidade, buscar as referências, de saber aquilo que eu carrego no peito, né? Aquilo que eu busco, né, carregar. Então, a questão do que é o Corinthians, né? Então, como é que o Corinthians ele modificou a história do esporte, né? Eu sei, né? Eu estou aqui falando, pode ser que isso não chegue a lugar nenhum, mas mesmo assim eu continuo. O porquê? Porque o corintiano ele não desiste, né? O corintiano ele não desiste. Então, dentro da história, né, a história do hino atual é marcada pela emoção, pela tradição e identidade com a torcida, composta em 1953 pelo Lauro Dávila, um radialista apaixonado pelo clube. O hino surgiu de um dos objetivos, né, com o objetivo de representar de formas mais grandiosas a alma corintiana. A canção foi gravada pela primeira vez no estúdio da Rádio Bandeirantes de São Paulo e lançada pela gravadora Continental na voz do cantor Osni Silva, né? Então, o hino, ele foi criado em 1953 como uma missão, como uma forma de transmitir o sentimento, né? Principalmente porque foi escrito, foi composto por um radialista que era fanático pelo clube, né? Lembrando que em 1953 o mundo era outro, né? Nós tínhamos outra visão de mundo. O futebol, ele fazia parte da nossa cultura, mas não era esse negócio que gera milhões e milhões de dólares, de euros, de reais, né? E o que movia as pessoas a acompanhar o clube era o sentimento, né? Não é apenas a questão financeira. Estou fazendo isso aqui para vocês, não é só por conta que eu preciso transmitir, né? Formar novos torcedores, né? Que é importante. Esse vídeo, né? Como eu vou, né? Vou trabalhar aqui, é uma forma de você criar identidade, de você buscar e mostrar para as pessoas que usam a camisa que ela tem que ter uma noção do que ela representa, né? Vou colocar uma camisa de futebol só porque eu acho o escudo bonito. Eu tenho que carregar algo que está presente ali. Não é apenas uma questão estética, é uma questão de valores também, né? Tudo está entrelaçado, né? Tanto é que nós temos a, a âncora, os remos que representam duas armas, duas espadas cruzadas indo para a guerra, a questão de Ogum, né, representado no nosso escudo, do riscado de Ogum, né, que é algo que muitos não sabem, mas que está lá presente no vídeo anterior, né, vão lá ver que é muito interessante também falando sobre o escudo. E o hino ele foi gravado por esse motivo e também por conta de uma conquista nos gramados. O hino ficou conhecido como campeão dos campeões e rapidamente caiu nas graças da torcida, né? Principalmente porque a letra exalta as glórias que o clube tinha e a tradição e o orgulho nacional. O Corinthians ele não tem uma tradição nacional desde 1990, quando ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro. Diferentemente de outros clubes, o Corinthians ele não vai reivindicar glórias antigas que eram considerados como campeonatos brasileiros por outros clubes. Também nós não vamos buscar glórias antigas para dizer que é mundial, né? Então, nesse caso, o orgulho nacional, porque salve o Corinthians, o campeão dos campeões, é do Brasil, o clube mais brasileiro. Então a melodia ela é marcante, ela tem uma mensagem poderosa, fizeram com que ele se tornasse um hino mais emblemático do futebol brasileiro, né? Então dentro do futebol brasileiro esse hino é um dos hinos mais emblemáticos que chamam mais atenção. Eu sei que isso aí parece algo sem tanta relevância, mas é só começar o hino. O hino tem uma melodia que ela começa em um tom onde vai caindo esse tom para se elevar, né? Então, é saber entender que nem tudo é vitória, né? Saber entender que nós estamos representando não é apenas as glórias, mas também a filosofia, né, do que é ser o Corinthians, do que é ser o corintiano. Estou repetindo isso várias vezes, porque o nosso momento ele exige, né? Estou aqui em 2020, 25 numa turbulência louca aqui política dentro do clube,
Então, isso é uma coisa que nós precisamos ressaltar, né? Pode ser que esse vídeo seja assistido daqui a 15 anos, 20 anos, e a história do nosso clube pode ter sido muito diferente, né? Pode ser que agora nós estejamos em um momento de alta, mas é importante saber viver essa gangorra, mas saber também da onde que nós viemos e para onde nós queremos ir, né? Então, isso que é importante, trabalhar essa questão da identidade, do orgulho, né? De não viver apenas do futebol, que é isso que me deixa doido. Futebol é importante? É, mas não é só futebol. Tem muito mais coisas por trás. Bem, então, desde então, o hino acompanha o clube em todos os momentos mais importantes, nas vitórias, também em momentos de dificuldade, sendo cantado com paixão pela fiel torcida nos estádios e nas ruas. Ele substitui o primeiro hino oficial de 1930 e permanece até os dias de hoje como um símbolo eterno de identidade corintiana. Bem, então, até 1930, aquele primeiro hino, né, do lutar, lutar, né, ele foi colocado, mas o porquê que esse hino ele foi substituído, né? Quem já escutou o primeiro hino do Corinthians é que eu não posso reproduzir aqui, né, porque tem os direitos autorais, entre outras coisas, mas é um hino que tem uma beleza, né, que tem uma estética, que também representa a nossa história. E o porquê os nossos representantes, os nossos dirigentes, eles não trazem um momento de resgatar essa história, né, de abrir o clube para esse momento, de trazer novos corintianos também. Então, esse hino, ele é uma homenagem a essa partida. No caso, que foi uma disputa entre o campeão carioca e o campeão paulista de 1953. No caso, o Corinthians e o Vasco da Gama, né? Então, os dois clubes, eles disputaram esse torneio interestadual que reuniu o campeão paulista e o campeão, né, o campeão carioca daquele período. E foi um jogo muito difícil, né? E nesse momento o clube, né, ele conseguiu essa conquista, né, que poderia ser o embrião do Campeonato Brasileiro, né, que foi a Copa do Campeão dos Campeões de 1953. Né? Então, se o Corinthians quisesse reivindicar, como muitos clubes fazem isso por fax, poderia ter feito, né? Mas não fez. Por quê? Porque nossas glórias vai muito além do futebol, né? Também tem essa questão do pertencimento. Então, como eu coloquei aqui, foi o campeão paulista que enfrentou o Carioca. E nesse caso, né, no caso, o Lauro Dávila, ele se inspirou nesse jogo, né, para a composição do hino. E esse hino, ele foi lançado, né, naquele momento como uma forma de ressaltar a nossa tradição vitoriosa. Nossa tradição, que começou lá em 1910, teve o primeiro título paulista em 1914, e assim sucessivamente, até chegar, né, nos dias de hoje. Esse time, né, esse clube, que reúne mais de 35 mil pessoas, né, 35 milhões de pessoas, em um lema, né, eu não acredito em 35 milhões, mas vamos dizer o seguinte, vai, não adianta, número não quer dizer qualidade, né? Assim, tem muita gente que se diz corintiana, mas na verdade não tem o mesmo apreço de que nós temos, não tem o mesmo sentimento que nós temos. Tem muita gente que leva esse escudo como uma forma de ganhar dinheiro, né? E isso é muito ruim, ruim para gerações atuais, ruim para as gerações anteriores, e isso, né, nós temos que repensar, reconstruir, ressignificar tudo o que é ser corintiano, né, e buscar no hino, né, importante isso, ressaltar esses personagens, ressaltar esse sentimento, ressaltar tudo isso que vem dizendo, né, e o hino, ele foi composto por conta desse jogo, né, então o Vasco da Gama está presente na história do Corinthians por conta desse jogo, né? O Vasco também, que é um clube muito emblemático da nossa história, né? O Vasco é um clube que foi um dos primeiros clubes do Brasil a aceitar homens negros. Lembrando que os clubes cariocas, eles são mais velhos do que os clubes paulistas, né? O Vasco da Gama, ele nasceu no finalzinho do século XIX, né? Então, o Vasco da Gama foi um dos pioneiros
também de aceitar jogadores negros. E é uma das marcas, né, do nosso clube, né, a questão do clube do povo, né, que não é tão hoje, não é tão do povo, mas vamos lá, né? Então, esse sentimento do povo, né, das suas tradições ao longo da história. E qual o impacto do hino hoje? Né? Então, qual é o impacto, né, do hino até os dias de hoje? Então, o hino ele conecta gerações de torcedores, a questão da nossa identidade. Desde criança até idosos, todos conhecem e cantam com orgulho os versos que exaltam o clube. Eles reforçam a tradição, a grandeza do que é ser o Corinthians, sendo um elo emocional entre o passado, o presente e levar esse escudo para o futuro. Né? Então, daqui a alguns milhares de anos, pode ser que alguém compre né, um escudo e possa estar pensando, pô, o que era, o que representava isso? Muitas vezes, né? E é isso que nós temos que trabalhar, transmitir esse conhecimento, essa identidade, reforçar a nossa presença. A presença no estádio, então, desde o nosso caro, né, desde o primeiro estádio, do primeiro local onde o Corinthians jogou até a Neoquímica, a presença dos estádios. Desculpa. Então, o hino ele é essa questão de identidade, cantando com força a todos os pulmões, né? Como diz o Neto, né? E nós temos dois pulmões. E Neto, né? Então, ele cria um clima de união e motivação para o clube, né? Então, nós temos que saber aquilo que nós representamos, os jogadores, para os torcedores. Então, não é brincadeira. Como já diz também a música da torcida, né? Aqui não é brincadeira e que o Corinthians não, né? É, tá é sangue nos olhos, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. É isso o hino também, né? Não é brincadeira. É a presença, é a cultura digital, a cultura de uma forma geral. Então, o hino, ele representa essa questão de... Hoje é usado muito para a questão de vídeos. Também o hino, ele ganha várias versões. Tem uma versão muito interessante que é a versão em rock and roll, que é muito boa, né? Tanto é que um dos meus ídolos é o Ronaldo Giovanelli, né? Ele tem essa presença rock and roll, mas também nós temos que trazer esse hino com uma roupagem diferente, né? No caso, o Corinthians já virou tema de vários tipos de músicas, MPB, rock, punk, rap, tudo isso. E a questão do símbolo de resistência e de orgulho, né? Então manter esse mantra, né, de resistência, nós vamos superar. Nós estamos em um momento de dificuldade, mas nós vamos superar. Nós vamos voltar ao período de grandeza. Nós vamos devolver isso, né? Mesmo contra tudo e contra todos, né? Que mesmo nas derrotas, nós sempre estaremos lá, né? Eu sei que isso parece meio ufanista, mas, né? É a nossa identidade, é aquilo que você se reconhece, é aquilo que te dá orgulho, é aquilo que te faz pertencer a esse clube. Bem, gente, então com isso eu fiz um negocinho errado aqui. É Corinthians, tô falando, é Corinthians, né? Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui, que estão acompanhando o meu trabalho. Se você está gostando desses vídeos, deixa aqui o seu like, comente, que é muito importante para mim, né? Se for possível, deixa o seu hype, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Muito importante, né? Que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque aí vai gerar mais engajamento. Nós sabemos que nós precisamos reforçar a nossa história, né? Que está sendo tão complicada nesses últimos tempos, e como isso é importante para todos. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Vai, Corinthians!